Olá, meus amigos, eu sou Reinaldo Custódio e você está no canal de Segurança e Saúde em Foco. O assunto aqui é segurança do trabalho, né? SESMIT. Isso é uma sigla, essa é uma sigla que significa Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, certo? Nos vídeos anteriores, se você buscar aí no canal, nós temos os comentários que fizemos aí, relatamos sobre a NR1 na íntegra e agora, por último, nos últimos vídeos, né, nós comentamos sobre o anexo 1, terminamos sobre o anexo 1 e hoje o objetivo é dar um início no comentário do anexo 2 dessa NR1, termos e definições, certo? Os relatos de hoje serão sobre diretrizes e requisitos mínimos para a utilização da modalidade de ensino à distância e semipresencial. Anteriormente, aí, mais preciso, antes do ano 2020, os treinamentos sempre foram presenciais, certo? Agora, com a nova NR1, teremos aí essa modalidade à distância e semipresencial. O sumário, né, um dos assuntos que iremos relatar nesse vídeo de hoje e depois seguiremos com mais vídeos. O sumário relata para nós sobre o objetivo, disposições gerais, estruturação pedagógica, requisitos operacionais e administrativo, requisitos tecnológicos, glossário. Muito bem. Objetivo. Qual que é o objetivo referente ao ensino? Estabelecer diretrizes e requisitos mínimos para a utilização da modalidade de ensino à distância e semipresencial para as capacitações previstas nas NRs, disciplinando tanto aspectos relativos à estruturação pedagógica quanto exigências relacionadas às condições operacionais, tecnológicas e administrativas necessárias para o uso dessa modalidade de ensino. O que relata para nós aqui, estamos falando unicamente de treinamentos de segurança do trabalho, esses ensinos à distância ou semipresencial. Quais são as diretrizes, quais são os requisitos mínimos para que nós possamos utilizar da modalidade de ensino à distância? Aí nós temos treinamentos dos mais diversos, né? Sobre EPI, uso adequado do EPI, quais EPIs serão utilizados por cada função, cada risco que os colaboradores estão expostos. Podemos ter treinamento aí, parte dele semipresencial ou parte dele à distância da NR6, que são os EPIs. Podemos ter da NR10, parte semipresencial ou à distância e outra parte, uma porcentagem aí, presencial, né? Podemos ter da NR18, que é da indústria da construção civil. Teremos e podemos ter também da NR35, parte à distância, lógico que a prática, em sua totalidade, ela é presencial, certo? E as disposições gerais? No item 2.1, o empregador que optar pela realização das capacitações
por meio das modalidades de ensino à distância ou semipresencial, ele poderá desenvolver toda a capacitação ou contratar empresa ou instituição especializada que a oferte, devendo em ambos os casos observar os requisitos constantes desse anexo e da NR1, ou seja, pode contratar, pode ministrar o treinamento à distância ou semipresencial, só que tem que ser observada os requisitos que estão constantes, né, desse anexo e da NR1. O que relata a NR1, o que relata o anexo 1, para termos esses treinamentos à distância ou semipresencial, certo? No item 2.1.1, a empresa ou instituição especializada que oferte as capacitações previstas nas NRs na modalidade de ensino à distância e semipresencial deve atender aos requisitos constantes, né? O que consta no anexo e na NR, para que seus certificados sejam considerados válidos. Então, observe a NR1 e o anexo, né, para ver se realmente a empresa ou a instituição que é especializada em treinamentos, ela está atendendo os aspectos, os requisitos legais da NR1 e do anexo, desse anexo 2. Então tem que estar constando, né, verificar antes de contratar as empresas ou instituições para serem ministrados esses treinamentos à distância ou semipresencial. Resumindo, a empresa ou instituição ela deve atender os requisitos legais da NR1 e desse anexo, certo? Item 2.2, o empregador que optar pela contratação de serviço de empresa ou instituição especializada deve fazer constar na documentação que formaliza a prestação de serviços a obrigatoriedade pelo prestador de serviço do atendimento aos requisitos previstos nesse anexo e nos itens relativos à capacitação previstos na NR, certo? Então, o empregador ele pode optar, e se ele optar pela essa contratação de serviço de empresa ou instituição especializada, deve fazer constar na documentação, certo? Que formaliza a prestação de serviços, a obrigatoriedade pelo prestador de serviço do atendimento aos requisitos previstos. Nunca deixar de formalizar, de constar na documentação, certo? Item 2.3, as capacitações que utilizam ensino à distância ou semipresencial devem ser estruturadas com, no mínimo, a duração definida para as respectivas capacitações na modalidade presencial, certo? Então, essa estrutura deve ser estruturadas, né, com a duração definida para as respectivas capacitações na modalidade presencial. Então, a mesma capacitação que tem presencial deve ser utilizada na distância ou semipresencial. Não é a captação menos do que se faz na presencial. Item 2.4, a elaboração do conteúdo programático deve abranger os tópicos de aprendizagens requeridos, bem como respeitar a carga horária estabelecida para todos os conteúdos. Então, se vamos falar na hipótese
do treinamento presencial da NR6 ser de duração de 6 horas, a semipresencial ou, deve ser também abranger o mesmo horário, certo? A presencial deve, a distância deve abranger também os mesmos tópicos, os mesmos horários requeridos, respeitando-se a carga horária para tanto a distância quanto a semipresencial. Então não deve deixar de observar isso, duração e os conteúdos devem ser relatados e respeitados também. Os treinamentos devem ter de igual duração, certo? E no item 2.5, as atividades práticas obrigatórias devem respeitar as orientações previstas nas NRs e estar descritas no projeto pedagógico do curso. Ou seja, tem um treinamento à distância e semipresencial? Tem. Então, cumpra-se os horários, cumpra-se os conteúdos programáticos, e o que for treinamento prático, né, esses devem ser respeitados todas as orientações previstas nas NRs e também deve estar relatados no projeto do curso, certo? Então, eu acredito que esse treinamento à distância e semipresencial ele veio para facilitar a vida das empresas, né? E resumindo, referente ao próprio colaborador que vai ter esse treinamento, né? Para ele, eu acredito que ele vai ter que ter mais atenção, uma vez que o instrutor estará à distância, né? Ou parte do treinamento será semipresencial e outra parte presencial. Enfim, para o colaborador em si, eu vejo assim, uma certa dificuldade quanto a esse treinamento. Por quê? O colaborador tem que ter uma atenção e talvez pode ser que esse colaborador esteja envolvido em outras, com suas atenções em outras situações, uma vez que não tem ali, talvez, né, e deveria ter alguém para monitorar esses colaboradores referente a esses treinamentos. Podemos dizer assim, o colaborador poderia estar distraído, pensando em outra coisa, mexendo com o celular, né? E um instrutor na sala, ele é muito bom. Mas, enfim, tem essa facilidade hoje para os empregadores e para o empregado também. Ambos eu já participei desses treinamentos semipresenciais e à distância. Quando se tem foco, né, nada tira a qualidade dos treinamentos, porque o instrutor estará lá do outro lado da tela, ministrando treinamento, ou um treinamento que está gravado, com o objetivo de ensinar e instruir o seu público, né? São treinamentos que eu observei que são de ótimas qualidades, são muito bons, tanto à distância quanto sem presencial. O que vai depender é a atenção desses colaboradores que estão sendo instruídos, né? Ele não pode desviar do seu foco, a sua atenção, certo? Então, pessoal, vou terminar mais esse comentário por aqui, desse anexo 2, é a primeira parte. Teremos mais vídeos, né? E eu sempre encerro os vídeos, né, com essas falas. Cuidado com você, colaborador, e isso se estende a todos, sendo colaboradores ou não. Utilizar o EPI, principalmente onde se tem os grandes riscos, é o seu dever e a sua obrigação. Cuidar da sua saúde, principalmente quando se trata de alguns órgãos vitais que são frágeis, pulmão, rins, coração, né? Cuidar da mente também é essencial, cuidar do corpo é essencial. Então, quando você cuida, você
tem aí seus dias, semanas, meses, anos de vida com qualidades, certo? Então cuide de você. Lembre-se, o sinistro e o acidente acontece quando a prevenção falha. Então, segue aquele abraço, curtam, compartilhem, comentam e se inscrevam aí no canal. Até a próxima. Fui!